Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 5 de agosto de 2019. PCC controla presídio no PR contra superlotação, diz chefe da fiscalização. Os presídios do Paraná passam por uma situação de superlotação. O estado tem 18.635 vagas em seu sistema prisional e abriga 22.500 presos, de acordo com o Departamento Penitenciário. Ou seja, 20% a mais do que deveria. Em um presídio específico, porém, a Penitenciária Estadual de Piraquara, a superlotação é de apenas 1,2%. Lá, segundo dados da semana passada, estavam presos 752 detentos divididos em celas que juntas têm capacidade para abrigar até 743 pessoas. A estatística aparentemente positiva dentro de um cenário ruim, contudo, não é motivo para celebração, alerta o Conselho da Comunidade de Curitiba, responsável pela fiscalização dos presídios da comarca da capital paranaense. Isabel Kruger Mendes, presidente do órgão, afirmou que a superlotação na só não atinge nível semelhante ao de outras penitenciárias do Paraná devido ao poder que o PCC, primeiro comando da capital, tem no estado. A é uma exceção porque líderes do PCC estão presos lá, disse ela. Eles já avisaram que se colocarem mais presos, eles morrem. Prisões normais estão superlotadas. Mendes monitora a situação do sistema carcerário do Paraná há mais de uma década. Disse que a supremacia do PCC no estado cresce na medida em que a superlotação dos presídios se torna mais grave. Só na comarca de Curitiba, existem 10 unidades prisionais, todas monitoradas por Mendes e o Conselho da Comunidade. Além da as únicas que têm lotação controlada são a Penitenciária Feminina do Paraná e a Unidade de Progressão da Penitenciária Central do Estado. A última é considerada uma prisão modelo, em que só podem ficar presos com bom comportamento, que trabalham ou estudam. O que é prisão normal está superlotada, menos a complementou Mendes, em entrevista ao UOL. Procurado pelo UOL, o DPM-PR informou que a distribuição dos detentos nas unidades prisionais é definida de acordo com diversos critérios como estrutura do prédio, quantitativo de efetivo funcional, perfil de presos, entre outros. Portanto, trata-se de uma decisão administrativa baseada apenas em questões objetivas e técnicas, declarou. O órgão ressaltou, contudo, que na PP2 Penitenciária Estadual de Piraquara 2 há hoje mais presos ligados ao PCC do que na PP, e que as lideranças da facção que estavam na PP foram transferidas para presídios federais. Recados e pressão contra a superlotação. Mendes disse que cerca de 95% dos presos no Paraná são membros do PCC ou se submetem ao poder da facção. Até houve uma tentativa de criação de uma facção rival, a máfia paranaense, mas logo seus membros foram mortos, contou ela. Quando os líderes da PP souberam dos planos de transferir mais presos para lá, logo fizeram saber que não aceitariam, disse ela. Nas outras prisões, já há detentos dormindo em colchões no chão. Na PP, não. Mendes disse que, em maio, lideranças da facção emitiram um comunicado em nome da massa carcerária reclamando de violência no tratamento com os prisioneiros e até mistura de presos em determinados presídios. Segundo eles, isso poderia gerar mortes desnecessárias. O comunicado foi incluído pelo Conselho da Comunidade num relatório sobre a situação dos presídios do Paraná levado a Brasília na semana passada.
recrutamento dos novatos. A presidente do Conselho da Comunidade afirmou que jovens que chegam aos presídios têm que se submeter ao PCC por segurança e sobrevivência. Segundo ela, um novato num presídio está sujeito a agressões e até abusos sexuais. Em busca de proteção, se alinha à facção. Preso, ele também precisa de objetos de higiene pessoal e limpeza. Isso pode custar até R$ 700 por mês ao preso, já que os itens não são fornecidos pelo Estado. Se a família do detento não tem como custear, ele acaba recorrendo ao PCC. E isso será cobrado depois, disse Mendes. Para ela, caso o Estado não reveja seu ímpeto de punição e invista em educação, não haverá solução para o aumento do poder das facções. O livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira pelo espírito Camilo Cândido Botelho, traz a descrição de uma penitenciária na cidade de que se destina a internação de suicidas e criminosos. O amável Cicerone falara da existência, numa daquelas sombrias dependências que circundavam a torre central, cognominada simplesmente a torre, daqueles temidos obsessores, chefes ou prosélitos de falanges trevosas e perversas, os quais, além de suicidas, seriam também responsáveis por crimes nefandos, previstos nas leis sublimes do eterno legislador como puníveis de reparações duríssimas através dos séculos. Manifestaremos desejo de vê-los. Afigurou-se-nos tratar-se de entidades anormais, desconhecidas completamente pela nossa capacidade de imaginação, monstros apocalípticos, talvez, fantasmas infernais que nem mesmo apresentariam forma humana. Sorrindo paternalmente, o velho doutor de Canalejas interrogou o emérito elucidador, que nos guiava, se seria possível defrontarmos algum deles, visto ser de utilidade conhecê-los a fim de nos acautelarmos durante a próxima viagem aos planos terrenos, onde enxameiam bandos numerosos da mesma espécie. Padre Anselmo bondosamente aqueceu, não porém sem pequena restrição, estou informado, pela diretoria do vosso hospital, das conveniências que cabem aos aprendizes aqui presentes. Concordarei, portanto, em apresentar-lhes pequeno panorama do local onde alojamos os pobres pupilos responsáveis por tantos delitos, justamente a torre que nos fica fronteira. Ali estão localizadas as chamadas prisões, e ali são eles custodiados sem interrupção, como jamais o seriam prisioneiros na terra. Devo inteirar-vos de que tais obsessores se encontram já em vias de regeneração. Sacodem-lhes o pesado torpor em que têm mantido as consciências os embates aflitivos dos primeiros remorsos. Acovardam-se com o fantasma do futuro. Bem percebem o que os espera na angustiosa plaga das expiações, sob o ardor das variadas reparações que terão de testemunhar mais tarde ou mais cedo. Amedrontados ante o vulto infamante das próprias culpas, supõem que, enquanto resistirem aos convites que diariamente recebem para a regeneração, estarão isentados daquelas obrigações, daqui, porém, não lograrão sair, reavendo a liberdade, sem que o arrependimento marque roteiro novo para suas consciências denegridas pela blasfêmia do pecado, ainda que permaneçam enclausurados durante séculos, o que não é muito provável venha a dar-se. Ó, meus caros amigos, vós, que iniciais os primeiros passos nas sendas redentoras dessa ciência divina que redime e eleva o caráter da criatura, seja homem ou espírito. De um lado e outro da galeria, as enxovias apresentavam-se aos nossos olhos surpresos como pequenos recintos para estudo e residência, tais como sala de aula, refeitório e dormitório, oferecendo conforto suficiente para não chocar o recluso com a humilhação da necessidade insolúvel, predispondo à desconfiança e à revolta. Dir-se-ão pequenos apartamentos de internato modelar, em o qual o aluno recebesse hospedagem individual, pois esses aposentos eram para a habitação de apenas um prisioneiro.
Não me pude conter e atrevi-me a externar impressões, dirigindo-me a Padre Anselmo, pois que, vejo aqui um educandário, não uma prisão, rodeados de amplas janelas e belos e sugestivos balcões por onde penetram ventos sadios, desguarnecidos de grades e de sentinelas. Estes aposentos convidam antes ao recolhimento, à meditação e ao estudo proveitoso, dado o silêncio inquebrantável de que se rodeiam. Oh, bem vejo a influência generosa de eméritos missionários educadores, afeitos à direção de instituições escolares, não carcereiros a se imporem pela violência. Sim, redarguiu sorrindo o nobre governador da Torre, cumprimos os dispositivos das leis de amor e fraternidade, sob as normas essencialmente educadoras do Mestre Magnífico. Realmente, não nos cumpre castigar quem quer que seja, por mais criminoso que se afigure, porquanto nem ele o fez. Nosso dever é instruir e reeducar, levantando o ânimo decaído, o caráter vacilante, através de elucidações sadias, para a regeneração pela prática do bem. Pois que a punição, o castigo, o próprio delinquente os traz dentro de si, com o inferno em que se converteu sua consciência ininterruptamente conflagrada por 1000 diferentes aflições, o que dispensa atormentá-lo com mais castigos e represálias. Ele próprio é que se julgará em si mesmo ou aplicará as punições que merecer. Quereis um exemplo vivo, dos mais sugestivos? Prestai atenção. Aproximou-se de um daqueles aparelhos que ornavam a sala, acionou atentamente um novo botão luminoso e, enquanto se reproduzia no espelho magnético um vulto masculino, em tudo semelhante a nós outros, no vigor dos 40 anos, ia gentilmente elucidando sempre eis um dos temíveis obsessores. Chefe de pequena falange de entidades endurecidas e maldosas, portador de múltiplos vícios e degradações morais, criminoso e suicida, que arrastou ao seu abismo de vileza e misérias quantos incautos, desencarnados e encarnados, pôde seduzir e convencer a segui-lo, e cujos crimes avultam com tal gravidade nos códigos das leis divinas que não nos admiraríamos ver chegar, de uma para outra hora, ordens do alto para o seu encaminhamento aos canais competentes para uma reencarnação expiatória fora do globo terrestre, em planeta ainda inferior à Terra, ou para um estágio espiritual em suas circunvizinhanças astrais, em os quais, num período relativamente curto, poderia expiar débito que na Terra requereriam séculos. Tal cometimento, todavia, seria medida drástica que repugnaria a caridade ao inimaginável amor do nosso meigo pastor, o qual preferirá, primeiramente, esgotar todos os recursos lógicos e legais para persuadir ao arrependimento assim como à regeneração, servindo-se da grande ternura e piedade de que só ele sabe dispor. Maria intercedeu por este infeliz, junto a seu divino Filho, enquanto a nós outros recomendou a máxima paciência, a mais fecunda expressão de caridade e de amor de que formos capazes, a fim de serem aplicados no seu lamentável caso. Assim é que, prisioneiro embora, como vedes, recebe sem interrupção toda a assistência moral, espiritual e até física, se assim me posso expressar, que a sua natureza animalizada e grosseira requisita. A moral cristã, que absolutamente desconhece, é-lhe fornecida diariamente, como alimento indispensável de que não pode prescindir, na indigência chocante em que se encontra, e recebe através do ensino do Evangelho bendito, durante aulas coletivas, figuradas e encenadas, como presenciastes naquelas reuniões terrenas a que fostes conduzidos, as quais não são mais do que pequenos postos auxiliares dos serviços realizados no invisível e, como os demais alunos prisioneiros, ajudado a examinar os excelsos ensinos do Redentor e a confrontá-los com as ações que lhe foram próprias, aquele Redentor que, fiel à sua finalidade de Mestre e Salvador, estende-lhe a mão compassiva, levando-o a erguer-se do pecado. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de agosto de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.